Existia uma mulher que sofreu por uma doença por 12 anos. Ela tentou de todas as formas, ela perdeu tudo que ela tinha, todo o dinheiro, toda a posse que ela tinha, todos os bens, tentando encontrar a cura daquela doença. Mas cada vez que ela ia num médico, cada vez que ela procurava um médico novo, uma promessa nova, ela era desenganada. Os médicos garantiam: olha, essa doença não tem cura. Você vai ter que conviver com ela para o resto da sua vida. E aquela mulher perdeu praticamente toda a história dela, vivendo os lamentos, as dores, os pensamentos e os sofrimentos daquela doença. Aquela mulher já não tinha mais uma vida. Todo lugar que ela ia, todas as pessoas que ela encontrava, sempre falavam do mesmo assunto. Como você está? Como estão as dores? Como está a doença? Como é que você suporta viver assim? Ela já não tinha mais uma história. Aquela mulher estava resumida e reduzida à própria doença. As pessoas não tinham outro assunto com ela não tinha mais relação com ninguém que não fosse uma relação de lamentação, de choro, de reclamação e de falar da doença. A história inteira da vida dela foi perdida e resumida naquela situação. Aquela mulher já tinha praticamente perdido a esperança, porque ela tinha ido em todos os especialistas da época, ela já tinha sido completamente desenganada. Até um dia em que uma pessoa chegou próximo dela e disse assim: olha, você já ouviu falar de Jesus de Nazaré? Você já ouviu falar das maravilhas que esse homem tem feito aqui pelas nossas terras? E aquela mulher ficou interessada. Aquela mulher que já tinha perdido todas as esperanças, que já tinha ouvido todas as negações e todas as formas de como era impossível curá-la, começou a abrir um pouco de esperança, começou a ter um pouco de esperança. E aí, quanto mais a pessoa falava de Jesus, mais o coração dela ia se aquecendo e se transformando. Aquela mulher que já acreditava ser impossível mudar, começou agora a acreditar que era possível ser curada. E aí ela foi ouvindo falar de Jesus e decidiu: eu vou atrás de Jesus. Eu acredito que se eu chegar próximo dele, que se eu tocá-lo, e se ele me deixar tocá-lo, eu vou ser transformada, eu vou ser curada. E aí, aquela mulher foi atrás de Jesus. Ela correu, ela entrou no meio da multidão, ela fez de tudo o que ela podia para se aproximar dele. E era muito difícil, porque sempre tinha uma multidão e sempre todo mundo queria estar próximo dele. E aí ele se aproximou, ela se aproximou, foi tirando uma pessoa e outra da multidão, foi abrindo o caminho na multidão e tocou Jesus. No momento que ela tocou Jesus, ela sentiu que a cura finalmente tinha chegado na sua vida. Quando ela encostou no manto de Jesus, ela acreditou e ela sentiu que a cura tinha chegado enfim na vida dela. Que toda aquela espera, que aqueles 12 anos de sofrimento, de angústia, de dor, tinham sido transformados completamente na alegria e na paz da cura, na paz e na transformação do milagre. E aí Jesus, que poderia simplesmente ter seguido o caminho, poderia ter ido embora, nem notado a presença daquela mulher, fez questão de nos lembrar que ele se importa com cada um. E aí naquele momento ele diz: quem é que me tocou? Ele para e pergunta: quem é que me tocou? E os apóstolos, que não estavam entendendo nada daquela situação, que não estavam entendendo o que estava acontecendo, ainda brincaram com ele. Jesus, tem muitas pessoas aqui, a multidão está te empurrando. Como é que a gente vai saber quem é que te tocou? Pode ter sido qualquer um. Mas nós não somos qualquer um para Jesus. E ele falou assim: não, alguém me tocou. E aí nesse momento, a mulher aparece diante dele, se ajoelha e deixa finalmente as lágrimas da alegria, as lágrimas da cura derramarem pela face dela. E aí ela diz: foi eu, Senhor. Foi eu que te toquei.
E aí ela contou toda aquela história de angústia, de dor, de dificuldade, aquela história daquela doença incurável. E aí Jesus, com carinho, com amor, com cuidado, olha para ela e fala assim: filha, foi a sua fé que te curou. Foi a sua fé que te curou. E aquela mulher teve uma vida completamente nova a partir daquele encontro. Aquela mulher nunca mais foi a mesma. Ela nunca mais teve que falar da dor, das lamentações que eram de sentir aquela dor. Ela nunca mais teve que olhar para a cara de ninguém e ver a dó e a tristeza que as pessoas sentiam de olhar para ela. Ela agora era uma pessoa normal, uma pessoa transformada, uma pessoa nova. E essa história, meu irmão e minha irmã, essa história, ela precisa estar lá no fundo do nosso coração. Porque muitas vezes nós estamos na mesma situação que ela, muitas vezes nós já fomos desenganados, muitas vezes nós já ouvimos que a nossa vida não tem jeito, que é impossível transformar a nossa situação, que tudo que a gente tem vivido, a gente vai ter que se acostumar para sempre. Muitas vezes a gente é reduzido à nossa doença, à nossa mágoa, ao nosso pecado, à nossa dor. Muitas vezes as pessoas à nossa volta já não falam mais de outra coisa com a gente. Elas já não têm mais outro assunto, elas só querem falar da nossa dor. E aí a gente vai perdendo a esperança, a cada dia que passa a gente vai perdendo um pouquinho mais da nossa alegria, da nossa esperança, da nossa paz, e a gente realmente vai acreditando que a nossa vida é resumida àquilo mesmo, que a nossa dor é a nossa história. Mas essa história está aqui para te lembrar o seguinte, que Jesus de Nazaré, ele fez maravilhas, ele continua fazendo maravilhas e ele sempre vai fazer maravilhas por todos nós. Por mais que a gente tenha pressa, e a pressa é justificável mesmo, porque às vezes a nossa espera demora muito, o nosso milagre demora muito, a nossa cura demora muito, mas Jesus não falha. Jesus não falha e ele olha para você e diz: por favor, não perca a fé, porque é a sua fé que vai te salvar. A fé salvou aquela mulher. A fé salvou tantas pessoas nessa história. Por favor, não perca a fé. E por mais que você esteja desanimando, que você esteja desistindo, que as suas esperanças estejam desaparecendo, lembre-se que a sua fé em Jesus Cristo é que vai te salvar. E que Ele está sempre passando por perto. Ele sempre está conosco. E não se esqueça, a sua fé vai te salvar. Guarde a história dessa mulher no seu coração e todas as vezes que alguém disser para você que não é possível, que alguém olhar para você e disser assim, olha, a sua situação não tem jeito, lembre-se de Jesus. Lembre-se daquele que é especialista em milagres. Lembre-se daquele que já transformou a vida de milhares de pessoas e que vai transformar a sua. Que a sua fé te transforme, que a sua fé te cure. E principalmente, meu irmão e minha irmã, que você jamais perca a fé em Jesus Cristo. Um abraço.